A escritora mineira Nara Vidal é autora dos romances Eva e Sorte, ganhador do Prêmio Oceanos, e do livro de contos Mapas para Desaparecer. Ela acaba de lançar Shakespearianas, As Mulheres em Shakespeare. E o Entre Linhas conversou com Nara sobre essa análise de personagens femininas da obra do dramaturgo inglês como Julieta, Desdémona e Ofélia. Nara, você acaba de lançar Shakespearianas, Mulheres em Shakespeare. Que mulheres são essas e como você estruturou esse livro? Ele é um trabalho de muitos e muitos anos. Eu já estudo Shakespeare eu conheci Shakespeare na universidade, na faculdade de letras, e eu tinha ali já um desejo de começar a desenvolver essa perspectiva de estudo de Shakespeare a partir das mulheres. Tem toda essa questão, né, de estudos acadêmicos serem predominantemente feitos por homens, principalmente em relação a Shakespeare, a cânones. E quando eu decidi, então, fazer uma pesquisa sobre as mulheres de Shakespeare, eu parti muito desse princípio. Quem eram essas mulheres tão interessantes? Essas figuras são muito cristalizadas, a gente acaba conhecendo essas personagens muito sem questionar, sabe? Então elas vêm assim muito prontas pra gente. A gente pensa na Julieta, pensa, sei lá, na Desdémona. Essas personagens acabam ficando tudo que elas não são, elas acabam ficando unidimensionais e elas são muita coisa. O John Keats, que era um poeta romântico inglês, ele tinha esse termo chamado negative capability, que é um termo que eu gosto muito porque ele aplicou isso aos estudos do Shakespeare e que, na verdade, é a condição que nós temos como leitores de se satisfazer com o incerto. Tanto essa ideia da minha proposta de passar para as pessoas essas interpretações, né, colocar para as pessoas ideias para que elas interpretem essas personagens já tão conhecidas, parte muito disso, parte de uma inconclusão. É um trabalho que nunca é concluído. Shakespeare é impossível você concluir, né? Você tem sempre camadas e desdobramentos e possibilidades de interpretar coisas que já são muito conhecidas. Agora, você agrupou essas personagens como Ofélia, Desdémona, Lady Macbeth. Você agrupou-as relacionando com os 4 elementos. Sim. Como foi isso? Primeira coisa, é importante dizer, não é um livro acadêmico. É um livro de crítica, de um ensaio mais livre, né? Talvez... Eu acho que algumas beiram até crônicas, às vezes. Então, a gente tem a Sycorax, e as bruxas, elas são no elemento terra, porque elas têm toda essa relação com terra, com floresta, enfim. A Sycorax vem da tempestade e as bruxas são do Macbeth. E aí tem, por exemplo, o Ariel, por exemplo, sugerir a Lady Macbeth, porque tem toda uma estratégia de pensamento, de matar, do regicídio, de tudo isso. Então, eu peguei muito nesses pontos fortes delas para poder ligar. É interessante que você fez com algumas dessas personagens uma leitura que traz um elemento muito contemporâneo. Por exemplo, eu introduzi a questão possível do aborto na Ofélia do Hamlet. Eu moro na Inglaterra há muito tempo, né? Tem mais de 20 anos que eu estou lá, então eu tenho um acesso a uma bibliografia um pouco mais vasta, né? Que aqui nem sempre tudo está traduzido, então tem sempre esse limite, né? Esse limite bibliográfico. E no caso da Ofélia é muito interessante porque eu li um livro na Inglaterra que falava muito sobre as plantas medicinais daquela época e como eram usadas naquele período do século XVI, XVII, que é por onde o Shakespeare passa, né? Por essas pesquisas eu soube, por exemplo, que a audiência, os espectadores daquele tempo, eles sabiam dessas informações. Quando a Ofélia começa a citar nome de plantas e de flores, eles provavelmente faziam essa associação. Identificavam já, algo que para nós é totalmente estranho, né? Exatamente, identificavam todos aqueles elementos, das plantas e das flores, com essa parte da medicina, ou seja, aquilo ali para eles era uma coisa muito familiar. Então, quando ela dizia lá que ela ia dar columbina para a mãe, para Gertrudes, ela estava ali sugerindo que tinha ali uma questão do aborto, né? Que ela vai usar aquela planta para o aborto, ou fennel, enfim, todas as outras plantas que ela cita. Sempre que um escritor ou uma escritora faz uma leitura ensaística de outros autores, clássicos ou não, a gente sempre fica tentando entender onde que o escritor está falando não apenas do seu objeto de estudo, mas também de si mesmo. Eu acho que a gente escreve sobre o nosso tempo. Isso é sempre assim, né? A gente está aqui escrevendo sobre o nosso tempo.
E por mais que eu faça referências a coisas históricas, como, por exemplo, Sorte teve, uma nova novela que chega, que vai ser O Puro, no ano que vem, são referências históricas, mas a minha visão é uma visão fresca de hoje em dia, né? O que eu coloco ali é o que eu tenho dessa visão minha. Então, os pontos e os temas que eu peguei para essas mulheres de Shakespeare são caros para mim, porque são coisas que me interessam hoje em dia. O Sorte é um livro que fala sobre uma mulher imigrante que vem da Irlanda, a Margaret, e a relação dela com essa escravizada, que é a Mariava. E sim, é curioso porque tem ali a questão da maternidade, é uma gravidez, as duas têm gravidezes que não são desejadas, né? Quer dizer, uma é desejada, mas ela é uma vergonha, ou seja, eram chamadas mulheres caídas, né? Que isso aconteceu de fato, né, na Irlanda. E essa relação da maternidade com a sexualidade e o quanto isso tem de problemático, prescritivo, cerceador, que aparece no Sorte, vai reaparecer no Eva, que é seu romance Sim. mais recente. O Eva é um livro que foi um livro que me deu um imensíssimo trabalho escrever, porque ele é muito fragmentado, ele não é linear, traz muitas questões psicológicas, que na verdade é uma coisa que me interessa imensamente, a observação psicológica das pessoas. Eu gosto muito de estudar essa parte, é uma parte rica para mim. Eu acho que ele se baseia ali nessa questão da relação com a mãe, que é muito forte, a relação dela com a mãe, que é uma relação de imenso controle, manipulação. E ela leva toda essa relação da mãe para os outros relacionamentos que ela tem, que também viram relacionamentos doentios e problemáticos e extremamente tóxicos. Eu acho que a literatura serve para esse debate, como qualquer obra de arte, como qualquer expressão artística, né? Você tem um filme, você vai falar de temas, eu acho que a literatura ajuda muito nisso. Por isso, essa coisa da literatura panfletária, por exemplo, é uma coisa que eu não consigo engolir bem, porque a gente não precisa fazer isso, sabe? Dá para fazer outra coisa que não seja tão didático, sabe? Dá para expandir um pouco mais e, ao mesmo tempo, entrar nesses temas que são importantes, que são políticos, que são urgentes e que a gente precisa falar deles, certamente.